Então, galera, para vocês verem no vídeo do time-lapse quanto que é demorado para fazer um detalhezinho desse, ó. Uma dica que eu dou a vocês primeiramente, compre aqueles frascos flip top, né? Porque, cara, você ficar usando essas tintas, tipo, eu compro tinta primária, tipo amarelo, vermelho, azul, depois eu vou misturando todas, né? Cada um com a sua base, né? Tipo fluorescente. Eu não costumo comprar o azul fluorescente, eu uso mais o poliéster comum, né? Mas os translúcidos, candy, assim, eu compro primário também, primária, e eu misturo. E o que acontece? Compra um frasquinho flip top, rapaziada, senão vocês vão perder muito tempo, que nem eu. Que eu uso esses frasquinhos, sabe, de foto. É daquelas bobinas de foto, sabe, antiga. Ó, eu adaptei no aerógrafo Pache meu também, ó. Esse aqui já é guerreiro, é do meu pai, velho. O antigão. Pache antigão, ó. Só que o bico dele já tá meio zoado, por isso que eu não uso muito ele, mas ele é muito bom. Por conta dele ser... Ele não é por gravidade, mas ele contém mais tinta do que o outro, né? Que é o Neo da Iwata. E é isso aí. Eu tô usando isso daqui, que nada mais uma buchinha vegetal. Você pode comprar no mercado, deve ter, que é aquelas de tomar banho. Ou você acha no mato por aí também. E eu digo que arte, rapaziada, você usa a base de improviso, ó. A buchinha. Eu rasguei ela. E fiz. E pra você ver a textura que deu no fogo, ó. Tá vendo? Não repara muito aqui a parte de trás muito suja aqui é da minha mão, sabe? Toda vez eu lavo a mão, mas não adianta, o bagulho suja mesmo. É a gordura da mão, né? Olha como que fica a textura do fogo. Depois que inverniza, rapaziada, isso aqui fica lindo. Olha o degradê do preto no colete, ó, dividindo o braço e a roupa dele, né? O aerógrafo no cabelo dele, no brilho, né, do cabelo, ó. E dá pra ver as marcas do pincel nele. Mas depois que inverniza, eu vernizo ele brilho pra acentuar a tinta, né? Assentar a tinta. Depois eu uso o fosco, porque eu gosto mais do fosco, porque ele dá um aspecto de mais realista, sabe? Ainda mais os músculos, Frankenstein, né? Tal. E não repara muito aqui não, tá, galera? Tá vendo aqui, ó? Aqui eu vou escurecer mais, eu vou aplicar cinza com o pincel. E os pincéis que eu uso, ó, esse pincel aqui já tá meio zoado, eu tenho que dar uma limpada nele. Eu uso esse pincel para limpar o aerógrafo, para desentupir o bico dele, que às vezes quando tá muita pressão de ar e é uma tinta bem resinada, ele acaba secando rápido o bico, a agulha do aerógrafo. Daí eu preciso dar uma espanada na ponta dele. E também uso para misturar dentro desses potinhos aqui, né? Que isso aqui é uma peneira. Olha você ver tanto de sujeira que dá na tinta fluorescente. Por isso que é bom vocês coar sempre a tinta de vocês, mesmo que seja nova, porque sempre tem resíduo de flake, de alguns metaizinhos, alguns restos de tinta, mesmo sendo uma tinta de boa qualidade, tá? E essas tintas são muito caras, ainda mais a tinta amarela, cores mais vivas assim, são bem mais caras. Você gasta mais ou menos por volta de uns
R$ 600 comprando bastante tinta, assim, primária ainda, usando fluorescente, tinta cor sólida mesmo e candy. Junto com o thinner também, né? Um galão de 5 litros. Que é esse daqui. E é isso aí, rapaziada. Eu vou mostrando mais detalhes aí. Agora eu vou pintar a rodinha do carrinho. Eu uso isso aqui, ó, porque eu não tenho onde ficar ponhando potinho, limpando, daí fica muita função. Daí eu uso essa paleta aqui, misturo a cor, faço preto com branco, faço cinza para fazer a roda. Depois eu pego esse aqui, ó, que é um preto candy. Disseram que é um preto transparente, mas eu não sei não, cara. Preto transparente, mas não tá muito transparente, tá parecendo preto comum. Mas é só diluir um pouquinho mais, né? E daí é sucesso. E é isso aí. Eu uso esses pincéis aqui, ó. Esse aqui é um pincel Condor número 6. Ó. E pincel Condor número 0. Aqui não tá focando. Já apagou até os números dele do solvente. Mas esse aqui é o 0, tá? E tem outros bonequinhos que eu ainda vou pintar. Que é o Drácula. A múmia, né? E o lobisomem. O lobisomem eu fui fazer uns testes de cor com preto. Preto não, marrom, mesmo marrom do colete do Frankenstein. Vai ficar legal. Eu imaginei antes fazer ele bege, depois ir escurecendo, né? Tentei fazer o contrário, não ficou bacana não. Do jeito que eu imaginei, né? Mas ficou legal até. Eu tenho esses pincéis aqui que são para outras coisas, sabe, galera? Ó. Pincéis Max Word e pincel de lettering. Ó, eu deixo eles bem encharcado de óleo mineral. Eu uso para fazer outras paradas, mas depois, mais pra frente, eu vou mostrando para vocês. Pincéis feitos de rabo de esquilo, rapaziada, das ideias. Esquilo azul. Quando eu falo isso, a galera acha que eu tô mentindo. Mostrando as artes aqui, rapaziada, que eu faço e tal. É isso aí, vamos pra cima. Então, galera, pra vocês terem noção, frasquinho flip top é esse, ó. Que eu digo, sabe? Isso aqui é uma tinta pra pinstriping, né? Um cara que fornece, ele já manda com esse frasquinho aqui, ó. Você abre ele aqui. Daí essa tinta é tanto usada para pinstripe, pincel, para você fazer esses monstrinhos aqui, quanto para usar no aerógrafo. Você pode envernizar, né, em cima dessa tinta, que ela não reage. Mas o que acontece? Essa tinta aqui é secagem rápida e ela seca mais rápida do que o poliéster que eu uso, né? E ela fica marcada. Quanto mais você vai pincelando por cima do negócio, ele vai ficando marcado. O próprio poliéster já fica um pouco, tá vendo ali, ó, no cabelo dele, a marca do pincel.
Mas esse aqui fica mais ainda, então eu nem arrisco usar isso aqui, sabe? Daí ficam umas cascas, fica bem cascudo mesmo. Então eu não uso. Eu uso o que eu sempre usei, né? O poliéster. E o que acontece? Ô Bruno, eu uso poliéster e tal no pincel. Olha o que acontece. O preto poliéster na lata ele é translúcida. Então eu deixo ele na paleta um pouco e o solvente ele evapora o solvente e ele vai ficando mais grosso, né? Ele vai secando. E aí sim ele fica num ponto bom para você passar no Frankenstein. E assim você não precisa dar várias demãos no pincel, né? É desse jeito que eu faço. Porque geralmente falam, mano, o poliéster é translúcido e não tá dando certo. Mas eu deixo ele na paleta um pouquinho, o solvente próprio da tinta vai subindo e ele vai secando, né? Ele vai ficando grosso e mais pigmentado, né?